Mulher Hulk, Demônios do Pântano. Eu tenho pressa e muita coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu tenho pressa e muita coisa me interessa, mas nada tanto assim. Episódio de hoje: Mulher Hulk, Demônios do Pântano. Essa história foi publicada originalmente em 1980 na revista The Savage She-Hulk, número 7. E aqui no Brasil ela apareceu pela primeira vez em 1982 na revista O Incrível Hulk, número 45 da RGE. Você pode perceber que uma parte da capa original foi utilizada na capa da revista da RGE, só que ela foi invertida. Tá? Na capa original nós temos ali o título Swamp Demons, né, Demônios do Pântano. Tá? Aqui no Brasil colocaram, né, Mulher Hulk e a Maldição do Pântano. Bem, essa história começa com um personagem novo, pelo menos, para a série da Mulher Hulk. É o Richard Horry. Ele está em Las Vegas, estado de Nevada, Estados Unidos, e ele acha uma moeda na rua, né, e resolve apostar em um cassino. Ele coloca numa máquina e aí tem a sorte de conseguir os 3 cifrões, né, e aí ele fala, né, eu, né, tirei a sorte grande, né, então, hora de comemorar, né, nossa, achou uma moedinha na rua, apostou e de primeira já ganhou. Só que não cai nenhuma ficha para ele, né, para ele poder trocar pelo dinheiro. E aí ele fala, não acredito, né, mesmo quando eu ganho, eu perco. E ele começa a bater na máquina e falar, eu quero dinheiro, né. Aí aparece uma dançarina do cassino e o gerente ali para tentar acalmá-lo, né, o gerente fala que não, é porque não tem fichas suficientes para poder pagar esse combo, né, jumbo que você ganhou de prêmios, né, mas eu tenho aqui um cheque, né, para você. Na verdade, eles não têm intenção de que ele use esse cheque, né? Enquanto o Richard está ali espantado olhando para a quantia do cheque, $50.000, o gerente cochicha para a dançarina para fazê-lo perder aquele dinheiro, né, rapidamente. E aí ela se aproxima do Richard e fala, né, que convence ele a jogar. Não vai convencer não, né? Ela arrasta-o para a roleta, né, e fala para ele, como ele está com sorte ali, para ele aproveitar e apostar. E aí ela coloca o cheque todo dele, de 50 mil, na mesa da roleta, no 13 preto. E ela fala que o 13 preto paga 30-1, se ele ganhar. Né? E aí o Richard ali, né, ainda um pouco espantado com a quantia que ele tem, de 50 mil, né? Ele fala, se? Mas espera aí, não, espera, né? Mas já é tarde demais, a bolinha já está rolando, né? E há uma armadilha preparada, já combinado antecipadamente. A dançarina ela pisa em um dispositivo que tem por objetivo evitar que a bolinha entre na caixinha que o Richard apostou. Na verdade, não foi nem ele, foi ela, né, que apostou o 13 ali. Ela nem deixou ele pensar para ele não desistir. Só que ela não sabe que o fio do dispositivo está partido. E aí, acidentalmente, a bolinha, né, aleatoriamente, ela entra mesmo no 13 preto. E o Richard ganha, né, pagando 30-1, ele ganha 1,5 milhão. Né? Então ele realmente está com a sorte grande. Né? Tanto a dançarina quanto o gerente ficam espantados, até o operador da banca, né? Porque o Richard quebrou a banca. O gerente senta ali, né, numa cadeira falando, tô arruinado, né, o que eu vou fazer? E a dançarina não perde tempo, tenta se aproximar do Richard, né, fala, não, você é um homem rico agora, né, que tal ajudar uma showgirl, né, com a sua sorte, né, e quer sair do emprego? Aí ela fala, vamos, né, eu vou pagar para você uma xícara de café, né. Eu acho que o Richard já percebeu que na verdade ela queria fazer ele perder o dinheiro, né? Ele só ganhou realmente por acidente. O Richard pega um carro, né? Um táxi ali,
E daqui a pouco ele se vê no meio de uma confusão, né? A polícia está perseguindo alguém, né? E quando ele olha para trás ele vê a mulher Hulk. A mulher Hulk está fugindo da polícia, né? Por algum motivo a Jennifer deve ter se transformado novamente, é, deve ter ficado com raiva ali e a polícia já começou a perseguir ela porque ela é acusada de crimes que ela não cometeu, né, de ter matado pessoas que ela não matou, inclusive a sua amiga, num acidente que foi planejado para ela pelo gangster Nick Trask. E aí o Richard vê, né, se vê no meio daquela perseguição. A Jennifer, né, ela se revolta, a mulher Hulk se revolta, né, porque ela não consegue controlar as suas transformações, né? E aí o Richard, quando vê a mulher Hulk ali, né, aquela gigante verde correndo, ela se lembra de uma outra criatura, um monstro que ele conheceu na Flórida, nos Everglades, nos pântanos, né, que é o Homem-Coisa, né? E ele se lembra dessa criatura e por algum motivo, né, pela sua experiência com o Homem-Coisa, ele olha com simpatia para a mulher Hulk, não com medo, né? A gente vai falar do Homem-Coisa em outro vídeo, né? O nosso foco aqui hoje é o Richard Horry, né? Mas o Richard Horry, ele apareceu pela primeira vez na revista do Homem-Coisa, The Man-Thing número 2, publicada em 1973. Logo na primeira página da história, a história Nowhere to Go But Down, né? Nenhum lugar para ir mais para baixo, o Richard ele aparece, ele está sentado, ele está acampado no pântano, né? Ele está com uma perua, né? E ali nós vemos o Homem-Coisa se aproximando do Richard. Mas a gente vai falar dos detalhes que interessam essa história mais adiante, né? O importante é saber que o Richard ele conheceu o Homem-Coisa. E agora ele está conhecendo a mulher Hulk. A mulher Hulk corre, ela se vê em um beco sem saída, literalmente, né, sem ter para onde ir. E o Richard resolve ajudar a mulher Hulk. Ele sai do carro e ele fala para a polícia que viu ela seguindo adiante na rua. Claro que ele viu para onde ela foi. Ele está apontando outra direção, né, para ajudá-la. E aí depois ele vê uma mulher saindo do beco, mas não é a mulher Hulk, né? Ele pergunta, né, sobre até a mulher que sai pergunta, a mulher verde? Ela se foi, né? Quem está saindo do beco é a Jennifer Walters, né? Ela conseguiu se acalmar e voltou a ser a Jennifer, né? Aí ela fala, né? Eu sinto como se um ciclone tivesse me acertado, né? Eu devo parecer assim, né, toda desarrumada. O Richard fala, você não exatamente parece estar na lista das 10 mais bem vestidas, né? Ele pergunta se ela está machucada, ela fala, não, estou ok, né? Você precisa de uma ajuda, né? E ela agradece, né? Mas ele fala assim que realmente ele poderia levá-la para onde ela quisesse, né? E ele, daqui a pouco a Jennifer se espanta ao ver que ele tá com uma limusine, né, que ele alugou. A Jennifer ela diz que aprecia a oferta, né, mas ela pode ir andando pro seu escritório dali, né? Ela fala talvez uma outra hora, né? Aí o Richard pergunta, pode ser essa noite, né? Ela fala, tudo bem, né? Me pegue às 6 no meu escritório, né? Ela fala, o endereço está na lista telefônica, né? Aí o Richard fala, bem, né? Parece que um encontro normal, né, com uma pessoa normal, né, vai acontecer e a sorte realmente mudou. E aí o Richard não percebe que a limusine está estacionada perto de uma caçamba. E daqui a pouco a caçamba tomba em cima do carro dele, né? Aí ele fala que, né, parece que a sorte dele está como sempre. Mas de qualquer maneira, ele vai se encontrar com a Jennifer, ele pega ela no horário que ela combinou, né? A Jennifer fica um pouco espantada ao ver o estado da limusine, um pouco danificada ali, né? E
Richard vai contar um pouco da sua história ali para Jennifer e explicar que ele não é um cara assim de muita sorte, né? Ele começa assim falando que quando ele nasceu o médico deixou ele cair, né? E aí as coisas, né, na verdade, só foram piorando. E ele dá um salto ali, né, para falar que quando ele tinha 27 anos, né, ele se perdeu nos pântanos da Flórida e ali encontrou um ser, né, uma criatura bizarra ali, chamado Homem-Coisa, que foi o único amigo de verdade que ele teve na vida. Depois que ele saiu dos pântanos, ele encontrou um emprego como operador de rádio, mas o gerente não gostava dele e ele despediu, né? Depois ele fez alguns poucos amigos, incluindo uma garota chamada Carol Selby, né? Só que ela também fez alguns inimigos, né? Ele estava tentando ajudar a Carol a escapar de um controlador de mentes da cidade, mas ele foi acusado de sequestro e aí acabou preso. E aí quando ele saiu da prisão, ele ficou um pouco no bairro, né, Hell's Kitchen. Esse bairro deve lembrar o outro personagem, né, o Demolidor, né? Depois ele acabou se envolvendo, né, em uma aventura com os defensores, né, e os defensores acabaram levando ele até Nevada, onde ele acabou no cassino em Las Vegas e acidentalmente, né, a sua sorte mudou, né? A Jennifer meio que se compadece do Richard, da sua história de má sorte, né, dá um beijo na testa dele, fala que ele só tem um problema com a sua autoimagem, né, que ele é uma boa pessoa, né? E aí parece que a Jennifer está gostando mesmo do Richard, né? Eles acabam se beijando ali no carro, né? E eles ficam rodando ali por um longo tempo, né? Você vê que até o motorista está cansado ali, bocejando, mas eles parecem estar se divertindo, né? E a Jennifer também, né? Acho que depois de tantas tribulações como Mulher Hulk, finalmente ela tem um tempo ali para realmente se divertir com alguém que parece interessante, né? Uma pessoa normal. Aí a Jennifer acaba indo com o Richard até a rádio, onde ele trabalhou e por algum tempo foi despedido. Quando o gerente vê o Richard, já manda ele embora em seguida, né? Fala para ele sair com a sua irmã, a Jennifer fala que não é irmã, é a advogada, né? E aí ele fala, você quer me intimidar, tá dando uma advogada aqui, né? Aí o Richard fala que não, né? E aí ele explica que ele quer comprar a rádio. Ele mostra o cheque ali e está pagando à vista pela rádio, né? E o gerente já fica com outros olhos, né? E vende a rádio. E o Richard só fala que tem um detalhe, né? Que agora que ele comprou a rádio, né, o Sr. Carpenter ali está despedido. O Richard faz uma pequena vingancinha. E aí o Richard fala para Jennifer que tudo que ele sempre queria estava, né, numa pequena bolsa ali, né? E agora ele tem uma rádio, né, dono de uma rádio. E a Jennifer está ali apoiando ele, né, e acaba saindo um pouco e vai até um pântano, né? Só para explicar o salto aqui, né? A gente deu uma cortada aqui, mas o Richard ele viajou, né, de Nevada para Flórida, onde fica a rádio, né, para não ficar estranho. Porque, peraí, ele não estava em Nevada, que agora aparece um crocodilo, a Jennifer está no pântano, coisa estranha, porque a Jennifer foi junto com o Richard para Flórida, onde ele adquiriu a rádio onde ele trabalhava. E aí agora na Flórida, a Jennifer, né, vai dar uma saidinha ali, né, próximo do pântano, e ela acaba sendo atacada por um crocodilo, por um alligator, né? E aí com o susto ela se transforma em Mulher Hulk, né? O coração dela se acelera ali
E aí ela agarra o crocodilo com as próprias mãos e atira ele longe, para longe. Ela não sabe que está sendo observada por algumas criaturas, né, que se espantam quando vem, né, aquela mulher verde enorme ali que tem força para conseguir atirar um crocodilo à distância. Aí, caminhando um pouco mais, né, a Jennifer ela descobre ali um corpo, né, uma armadura de um conquistador espanhol, né, e as pessoas que estão, as criaturas que estão observando ela ali, elas resolvem que vão capturá-la, né, porque parece que ela descobriu algo que não deveria. São homens, na verdade, assim, de pele roxa ou violeta, que falam que vão levá-las para um lugar chamado La Hacienda, né? Que para quem lê inglês, né, pode ser um negócio, uma palavra estranha, mas é só a fazenda em espanhol, né? E aí eles falam que para ficar calma, que é para vir com eles, para o seu próprio bem, né? Mas ela está irritada e não quer deixar eles se aproximarem. A Jennifer começa a atacá-los, né? Mas um deles tem um pouco mais do que força física. Tem um tubo de ensaio que ele destampa e um gás faz a mulher Hulk desmaiar. E aí eles vão levar ela até um lugar que eles chamam de La Hacienda. E aí nós vemos algumas pessoas normais, né, que estão vestidas com roupas do século XV, né, parecendo conquistadores espanhóis do século XV. E ela é colocada em um tubo que é preenchido com água. E a Jennifer vai despertando e quando ela percebe, ela está paralisada e presa naquele tubo. Aí a história ela volta para a estação de rádio WNRV, em Citrusville, onde o Richard está conversando com um homem, um cadeirante, que se apresenta como Professor Slaughter, né? E aí ele fala que ele vai falar sobre um homem que o Richard está procurando, que é o F.A. Chist, né? E esse professor Slaughter fala que tem informações sobre o F.A. Chist, só que ele tem medo, né? Ele tem medo de que ninguém acredite nele e tem medo de ser acusado de assassinato. E aí o Richard fala que você disse que o Chist teve algum tipo de esquema louco, né, professor Slaughter? Aí o professor Slaughter fala que não é louco, nós podíamos ter ficado bilionários, né, e vividos para sempre, porque nós fomos em busca da lendária fonte da juventude, né? E eles encontraram evidências que provavam que eles estavam no caminho certo, né? Eles encontraram a fonte. Essa história aconteceu na revista The Main Thing 2, aquela em que o Richard Horry apareceu pela primeira vez. Na verdade, essas histórias se cruzam, né? O professor Slaughter ele se encontrou com o F.A. Chist, né? O F.A. Chist é aquele que está de terno marrom, à direita aqui. O professor Slaughter é o que está de terno azul. O professor Slaughter ele apareceu dizendo que acreditava nas ideias do F.A. Chist, que estava em busca da fonte da juventude e que poderia ajudá-lo, né? Na verdade, o professor Slaughter é uma alcunha, né? O nome dele é Hargood Wickham. Essa história ela continua, né? Ela tem desdobramentos posteriores da revista do Homem Coisa, The Man Thing, número 8, que foi publicada em 74. Então, nessa história, né, o F.A. Chist e o professor Slaughter, eles encontram uma cidade perdida nos pântanos do Everglades, que tem descendentes dos conquistadores espanhóis, né? E eles acabam também cruzando o caminho do Homem-Coisa. O Homem-Coisa ele aparece, né, nesse lugar chamado La Hacienda, né, e ele é recebido pelos moradores ali mais pacificamente. Eles não temem o Homem-Coisa. Na verdade, parece querer ajudá-lo, né? O F.A. Chist ele percebe que as pessoas ali se vestem como se fossem de 500 anos atrás. E aí isso parece indicar que aquele é o lugar onde está a fonte da juventude. O que acontece é que uma das moradoras do local leva o Homem-Coisa até um cientista que percebe que o Homem-Coisa foi humano um dia, né, porque uma das suas mãos parece que retrocedeu até a forma humana quando ele tocou na fonte, na água da fonte.
E aí eles querem ajudá-lo, querem fazer ele recuperar a sua forma humana, eles conseguem acalmar o homem-coisa, convencê-lo a se deitar e passar por um tratamento. Né? E eles começam realmente a conseguir revertê-lo à forma humana. Né? Mas, infelizmente, no meio do processo, antes que ele termine, o efeitiste e o professor Slaughter aparecem, né? Porque eles querem a água da fonte da juventude. Né? E só que o homem-coisa, né, quando ele vê os dois ali, ele sai, ele ainda não ele está começando a voltar a ser humano, mas ainda está com a cabeça, né, e uma parte do corpo feita de lama, né, e ele sente que aqueles dois são uma ameaça. O professor Slaughter fica apavorado quando vê o homem-coisa, né, vindo na direção deles, e aí ele acaba fugindo, desesperado, e sem saber para onde está indo, ele acaba caindo em um poço, né? E aí que ele vai ficar paraplégico. Né? E o homem-coisa agarra, o efeitiste também quer, né, lançá-lo, né? A moça ela começa a tentar acalmá-lo. E o efeitiste ele acaba encontrando a água da fonte e bebendo, tomando. E alguma coisa estranha começa a acontecer, né? E aí que outras criaturas, parecidas com aquelas que levaram a mulher Hulk, elas se revelam, né? E eles falam, isso é o que está acontecendo, né? Quase 500 anos atrás eles tomaram a água da fonte e pagaram o preço. Né? As águas não são para beber, mas para se banhar. E é por isso que eles ficaram desse jeito. Então outras pessoas, aquelas que se conservam com a aparência normal, elas se banharam na água da fonte. Esses aí eles beberam, por isso que eles ficaram com essa aparência roxa, com essa pele roxa, perderam os cabelos e ficaram esqueléticos. E a mesma coisa está acontecendo com o efeitiste. Né? E aí ele vai se transformando também, sua pele vai ficando roxa. Ele fica com raiva, pensa que fizeram aquilo, que enganaram ele, né? E ele agarra a moça e começa a esganá-la. Quando o homem-coisa vê ela em perigo, ele avança para o efeitiste e começa a atacá-lo. Só que como ele está parcialmente humano, ele não tem toda a força que ele possuía. E o efeitiste começa a atacá-lo porque aquela transformação também o deixou forte. E ele, né, avança para o homem-coisa para matá-lo. Aí, sem querer, ele acaba, num golpe tentando atingir o homem-coisa, ele acerta um globo que tem água do pântano ali. E aquela água, ela banha o homem-coisa e ele começa a se transformar novamente naquilo que ele era, na criatura do pântano. E ele agarra o efeitiste, né? E vai ficando cada vez mais forte. Aí, com a sua força recuperada, o efeitiste não consegue se livrar. Além disso, né, o efeitiste começa a ficar com medo. E esse é um dos poderes do homem-coisa. Né? Ele só reage a duas emoções, o ódio e o medo. O ódio atrai ele. Né? O medo faz com que ele toque, com que o seu toque queime as pessoas. Então ele começa a queimar o efeitiste, que fica cada vez mais apavorado, e aí ele vai queimando até virar cinzas. Então, né, tudo queima, aquilo que tem medo queima o toque do homem-coisa. E depois? O que acontece com o Richard? O que acontece com o homem-coisa? Bem, se você quiser saber, você assiste o próximo episódio.